Mundial de Produção, foi o herói da edição 96 do TAP Rally de Portugal, o seu primeiro rally ao volante de um carro Grupo A. A consagração aconteceu ao princípio da noite na Figueira da Foz. Rui Madeira, Nuno Rodrigues da Silva, vencedores do Mundial de Produção o ano passado, vencedores agora do Rally TAP Rally de Portugal. Rui, é uma vitória que certamente te deu bastante alegria, mas ao mesmo tempo há aqui um misto de tristeza, dado que continua indefinido o teu futuro no Mundial de Rallys. Sim, de facto foi muito importante esta vitória, para tentarmos dar aqui um ponto face à situação, para fazermos mais umas provas de campeonato do mundo. Vamos tentar que agora as empresas apostem em nós, porque realmente é a última prioridade que temos. Temos que definir a nossa vida, porque nós tentamos levar as coisas mais sério possível, mas... Tu ainda estás a quente. Um bocado a quente, mas já há algum retorno quanto a possíveis investidores para o resto, para as 5 provas que tu pretendes fazer no Mundial? Neste momento eu tenho um contrato com o Petrogal, que é a única empresa com a qual já assinámos um contrato. Eles têm sido fantásticos connosco, tem sido uma empresa nacional que nos tem apoiado desde sempre. Mas são precisas outras com o mesmo espírito? É necessário outras empresas com o mesmo espírito e que nos vejam de outra forma, porque realmente hoje, principalmente, foi um dia muito importante para nós, não só para nós pessoalmente, mas como para o próprio país. A vitória ficou em Portugal, há muitos jovens e muita juventude que está connosco e as pessoas têm que se aperceber disso, realmente que a juventude, os homens são pequenos hoje, serão os grandes homens amanhã. Com certeza. Rui, tu fizeste um rally, não direi calmo, mas um rally com uma primeira parte numa toada defensiva, digamos que experimentaste os teus adversários, visto que o Loá, até ter o furo na quarta classificativa, foi mais rápido que tu, penso que foi também um primeiro lugar algo consentido, mas depois começaste a adquirir confiança, começaste a ter uma adaptação cada vez melhor ao Toyota Celica GT4 e a partir daí, como é que foi o rally para ti? De facto, a partir daí as coisas ficaram mais facilitadas. O Fred teve um furo que lhe custou bastante tempo, foi exatamente 3 minutos. Ele é um excelente piloto, deve-se dizer. De facto, nós tentámos, logo no primeiro dia, tentar ganhar calo com o carro, ganhar a adaptação. Fazer a mão, não é? Fazer a mão ao carro. Não seria bom da nossa parte tentarmos logo tentar explorar as potencialidades todas do automóvel, que são muitas, e fomos andando lentamente, fomos ganhando mão e realmente chegámos ao final da etapa já bastante mais satisfeitos. E ontem e hoje realmente acho que já evoluímos muito. Mas não exploraste o carro no total das suas potencialidades? Penso que ainda, quanto a nós, acho que andámos para aí a 75%. Ainda há outros 25% e depois ainda há que explorar melhor o automóvel, que realmente tem muitas potencialidades. Já lá vamos. No último troço, em Figueiró dos Vinhos, houve alguma coisa que funcionou mal no Celica GT4 que te assustou? Foi o grande susto do rally? De facto, o carro, precisamente na última curva, já na tomada do tempo, começou a se embrulhar muito e dava a ideia que estava a falhar. E, realmente eu não, nem sequer ficámos completamente em pânico. Felizmente depois as coisas pararam e realmente o carro ficou outra vez bom. Se calhar foi o carro a avisar que o último troço que fazia e estava cansado. Eu iria pedir agora ao Nuno, Nuno, tu que andas há tanto tempo com o Rui, que sagraste também tu, campeão do mundo, achaste o Rui nesta prova portuguesa e por ser portuguesa, mais irrequieto, menos irrequieto, mais nervoso, menos nervoso? Como é que tu viste dentro do teu carro a prestação do Rui?
O Rui portou-se tão calmo como se portou nas últimas provas do Campeonato do Mundo do ano passado. De facto, fomos ganhando calma no decorrer da época passada e essa calma conseguiu ser transmitida dentro do carro este Rally de Portugal. As pressões sobre nós naturalmente eram muitas, havia que descobrir o carro, tínhamos uma série de dificuldades, também tínhamos uma série de benesses, mas que enfim, o carro era muito bom e tinha que se adaptar, porque a partir do zero, né, em termos de pilotagem, as primeiras classificativas não ajudaram muito, estavam bastante escorregadias, mas o Rui de facto manteve uma calma exemplar. Mesmo quando o motor falhou? O motor foi um instante, não passou disso. Depois o troçamento tinha acabado, também não valia a pena entrar num pânico. O que é que vocês conversaram da Figueira aliás, do último troço, Figueira dos Vinhos, até aqui à Figueira da Foz? Curiosamente conversámos pouco, porque se calhar, e atendendo a estes anos todos que andamos juntos, já sabemos ler um bocado os pensamentos um do outro. E se calhar foi isso que fizemos mais durante o caminho e talvez pensar nesta situação e o bom que é ganhar uma prova do campeonato do mundo. No caso do Rui ainda houve uma situação particular, que foi a primeira vitória absoluta que ele teve em competições automóveis e isso naturalmente será marcante e eu compreendo perfeitamente. Vai ser esse o meu último tema. Muito obrigado pela tua presença neste estúdio. O meu último tema na conversa com o Rui. Rui, se este TAP fosse um rally do Mundial, que estivessem cá todos os outros pilotos, os Cancunas, o Oriol, o Sainz, tu pensas que tinhas sido capaz de acompanhar o andamento deles? Tu que vieste de um carro com características tão diferentes, um carro tão inferior, devido aos agrupamentos, obviamente, exato, para este Celica GT4? Para já, e sinceramente, acho que era quase impossível, mas penso que no futuro não é muito difícil chegar lá. Tanto nós como o Fred e o Loá fizemos tempos, alguns deles muito próximos dos de fábrica. Sem dúvida. E alguns próximos que até mesmo melhorámos os tempos deles. Agora, de facto, é preciso fazer testes e ganhar experiência com o carro. Mas para já acho muito difícil. E a fazeres o Mundial, as provas que te faltam, é com um carro igual a este? Sim, para fazer vai ser com o Toyota, que é um carro fabuloso e além disso temos uma equipa muito experiente que depositou em nós as mais sinceras esperanças e nos tem ajudado imenso quando nós, à última hora, tivemos que recorrer a esta situação. Devido a um não da Ford? Não, mais devido às verbas envolvidas que eram muito maiores. O próprio Carlos Sainz esteve interessado em que nós fôssemos para a equipa deles, mas, como vocês já sabem, o dinheiro não chegou e tivemos que dizer que não à equipa. Mais uma vez, parabéns, Rui, pela tua vitória, parabéns também a ti, Nuno, pela tua vitória, e é a altura agora de vermos o trabalho que preparamos sobre esta etapa final deste Rally TAP 96, que tem prestes a cair sobre si o pano de mais uma edição. Após 10 anos, uma equipa portuguesa volta a subir ao mais alto do pódio na chegada do Rally de Portugal. Rui Madeira, Nuno Rodrigues da Silva foram assim os justos vencedores após uma prova corrida na primeira posição desde a quarta classificativa desta prova. Hoje, depois da passagem por Arganil, Rui Madeira ficou um pouco mais isolado no comando. Fernando Pérez e Ricardo Caldeira viram-se impossibilitados de defender a segunda posição que vinham a manter desde o primeiro dia. A correia de distribuição partia no motor do Forscore e assim à dupla bicampeã nacional não restava outra hipótese que não o abandono. Com esta grande dose de azar, Pérez perdeu pontos que seriam preciosos no sentido da conquista do tricampeonato. Quem mais lucrou com o sucedido foi Fred Loá, que após uma prova corrida de trás para a frente, conseguiu assim um meritório segundo posto. Loá, sempre muito rápido ao longo de todo o dia, provava assim o porquê da alcunha Fast Freddy e era quem vencia o maior número de classificativas. Arim O'Connor é que não teve a sorte pelo seu lado e logo na primeira classificativa da manhã terminava a prova com o score Cosworth de rodas para o ar. José Miguel Carlos Magalhães ascenderiam assim ao terceiro posto. A aposta no score da RAS deu frutos e, primando pela regularidade, José Miguel deu um importante passo que lhe poderá abrir novas perspectivas para uma eventual participação assídua no Campeonato Nacional de Rallys.
Masao Kamioka, ao volante do Subaru Impreza, esteve sempre rápido e regular. O quinto posto foi, portanto, um lugar merecido para a dupla anglo-japonesa. Na categoria das duas rodas motrizes, na Fórmula 2, após várias trocas do comandante, foi Jesus Puras que colheu os louros. Puras, na chegada a Viseu, ainda ontem tinha assumido a liderança na categoria, após superar Pavel Sivera. Hoje, o espanhol da SEAT mais não fez do que gerir a vantagem, dilatando-a para cerca de 2 minutos e meio. Primeiro concorrente. Sivera quedou-se assim na 6ª posição, segunda da Fórmula 2. Quanto a Erwin Weber, não conseguiria anular a diferença para Sivera, o que era bastante difícil, pois esta cifrava-se em mais de 6 minutos. Pedro Azeredo, após uma prova marcada pelo azar, era o único Renault a pontuar com o 4º posto da Fórmula 2, correspondente à 8ª posição final, sendo estes os primeiros pontos conquistados pela marca francesa. Rosenberger levaria o Opel Astra GSI até à 8ª posição final, à frente de Emil Triner, piloto que penalizaria 10 minutos no parque de assistências de Arganil. Na classificação seguem-se Haider, Recordati e António Jorge, o vencedor do agrupamento de produção. Desde o primeiro dia que o piloto de Amarante vinha a cimentar uma clara vantagem sobre os seus mais diretos adversários. O Rally de Portugal volta em 1997, de novo a pontuar para o Campeonato do Mundo. A vitória absoluta de Rui Madeira e Nuno Rodrigues da Silva neste Rally TAP. Mas outras atuações houve que merecem também a referência. Fred Valois, um piloto belga, que depois de ter descido até à 10ª posição, ainda no decorrer da primeira etapa, acabou classificado na 2ª posição. A do espanhol Jesus Puras, que levou o seu SEAT Ibiza ao triunfo na Fórmula 2, a categoria que reuniu os carros de 2 litros e 2 rodas motrizes. Finalmente, referência para outro português, António Jorge, que de parceria com Paulo Mendes foi o primeiro classificado na produção. Fred Valois, belga, 25 anos, segundo classificado no Celica GT Ford da equipa privada italiana Grifone. Um piloto de espetáculo que durante o Rally de Portugal teve inúmeros problemas, mas mesmo assim, face de Freddy, é um piloto contente. Nós fizemos um bom rally, perdemos a vitória com um furo na 4ª especial. Perdemos 3 minutos e mesmo assim fomos na primeira etapa os mais rápidos. Ontem, sem a 4ª velocidade, fizemos 3 vezes o melhor tempo. Depois resolvemos o problema e esperamos voltar no próximo ano ao Rally de Portugal. A fechar o grupo dos 5 primeiros, Jesus Puras, o número 1 da Fórmula 2, a conseguir a primeira vitória da marca espanhola numa prova do Mundial de 2 litros. Uma vitória na estreia do Mundial Seat Ibiza Kit Car em pisos de terra. Estoy pues más que satisfecho por haber podido dar esta primera victoria en el Campeonato del Mundo a SEAT. Creo que es un resultado importante, un primer puesto y un tercero. Nos ponemos ahora líderes en el Campeonato del Mundo y esto yo creo que va a ser una motivación importante, ¿no? No grupo de produção, António Jorge confirmou a boa forma em que se encontra, liderou por completo as 3 etapas do Rally de Portugal e desta maneira voltou a pontuar de forma brilhante para o Campeonato Nacional, onde espera revalidar o título obtido durante a época passada. E isto vem-nos dar alento para podermos, nas provas que faltam disputar, para prepará-las cada vez mais e melhor,
ter o carro au point para podermos encarar as provas com bastante profissionalismo. Visto o resumo do dia, ouvidos alguns dos principais intervenientes no rally, só nos falta o balanço da etapa, onde se misturam as histórias, as muitas histórias, com as belas imagens captadas pelos nossos operadores. E aqui, na Figueira da Foz, cai o pano sobre mais uma edição do TAP. A emissão vai continuar agora de Lisboa, com o Miguel Barroso, que ainda lhe vai apresentar o quadro completo com as várias classificações deste rally. Pela minha parte, boa noite para si, agradeço a sua atenção. Miguel Barroso. Boa noite, Zé. Vamos então recordar a classificação do TAP Rally de Portugal 1996, um rally com 2 portugueses no pódio e outro na frente do agrupamento de produção. Rui Madeira ganhou o rally com Freddy Loa 1 minuto e 47, José Miguel foi o terceiro a 9,54, o quarto foi o japonês Masao Kamioka a 14,16, o quinto, Jesus Puras, a 26,02, foi o primeiro da classificação nos carros de 2 litros. Depois Pavel Sibera, a 28,33, Erwin Weber, da 35,29, Pedro Azeredo foi o terceiro melhor português, a 38,55, o nono foi Chris Rosenberger, a 41,33, o décimo checo Emil Treiner, a 42 minutos e 35 segundos. Na produção, o vencedor, já sabemos, foi António Jorge, em Renault, o segundo foi o inglês John Morton, em Ford, terceiro, António Gravato, em Renault.